Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Ministro da Justiça, Sérgio Moro, pede demissão após troca no comando da Polícia Federal. E o time de comentaristas do Canal Rural e especialistas em política avaliam o cenário no Brasil. Mercado financeiro reage à saída de Moro. Dólar supera R$ 5,70 e bolsa cai 8%. Ministro Celso de Mello, do STF, estipula prazo de 10 dias para Rodrigo Maia, presidente da Câmara, informar sobre pedido de impeachment contra Bolsonaro. Setor de açúcar e etanol ainda aguarda pacote de socorro para a crise. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Sérgio Moro anunciou há pouco o desligamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Moro ocupava o cargo desde a posse do presidente Bolsonaro, em janeiro do ano passado. O pedido de demissão de Moro acontece após a publicação da exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. A gente vai acompanhar agora um trecho do pronunciamento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Até Brasília, onde está o comentarista do Canal Rural, Alexandre Garcia. Alexandre, muito boa tarde. Quais são as causas que levaram o ministro da Justiça a deixar o cargo? Bom, ele acabou de resumir, né? O artigo 37 da Constituição fala em impessoalidade do serviço público. Ele alega que não houve impessoalidade por parte do presidente. A causa foi a saída de Valeixo, que ele nem ficou sabendo. Ele sabia da insistência do presidente, segundo ele contou, a insistência do presidente já há meses para substituí-lo. O ministro Sérgio Moro nega que Valeixo tenha pedido demissão. Ele foi demitido pelo presidente e o ministro foi surpreendido pela madrugada, quando já estava publicado no Diário Oficial. Ele defende uma posição de uma Polícia Federal como órgão de Estado, independentemente de governo, de política impessoal, a serviço da lei, a serviço do Estado. Chegou a dar exemplo da Polícia Federal atuando em pleno governo Dilma no Lava Jato. Então, para não ser cúmplice dessa politização, digamos assim, a tentativa de politização, que já tinha acontecido, segundo ele, na mudança do superintendente do Rio de Janeiro, onde, a propósito, estão dois filhos do presidente, um é vereador, o outro é senador. Então, discordando disso, ele encerrou aí uma carreira de ministro da Justiça, já havia encerrado a carreira de juiz para assumir o Ministério da Justiça, não chegou a ficar 1 ano e 4 meses. É uma grande, imensa perda para o governo. Porque, em primeiro lugar, porque o governo perde um dos ícones que Bolsonaro trouxe para o governo. E, em segundo lugar, fica no ar essa acusação de rompimento da impessoalidade necessária para a Polícia Federal agir. Então, para não participar disso, ele caiu fora. A gente observa o Moro como um símbolo do combate à corrupção. Essa também foi uma das marcas do governo Bolsonaro no período pré-eleitoral. Essa é uma mácula que agora o governo pode carregar? O governo vai ter que explicar esses episódios a que Sérgio Moro se referiu. Enfraquece o governo, sem dúvida, essa argumentação de Sérgio Moro,
que o presidente quis interferir, chegou a contar detalhes, que ele queria ter uma Polícia Federal em que ele pudesse ligar para pedir informações na hora, pelo telefone, etc. E Sérgio Moro disse que não pode haver isso, que a polícia é de Estado, não está a serviço de um chefe de governo, né? Agora, outra questão é que o país perde também, né? Nós, em plena pandemia na área de saúde, né? Em plena pandemia, a gente já se ressente há muito tempo da insegurança jurídica, agora tem mais o ingrediente da insegurança política. Exatamente. E nesse ambiente também, o STF está pedindo ao presidente da Câmara que observe um dos vários pedidos de impeachment que já estão sob a mesa de Rodrigo Maia. Que ambiente político nós temos agora? E volta essa discussão sobre impeachment na política brasileira, que aumenta a percepção de risco para o país? Sem dúvida, os argumentos usados hoje, né, o relato do ministro Sérgio Moro ao sair, fortalece essa intenção aí da oposição de tentar um impeachment, né? Enfim, agora está nas mãos do Rodrigo Maia, que ele põe na pauta ou não põe na pauta, ou manda que vai para uma comissão que analisa o ponto de vista constitucional, se há os motivos previstos na Constituição ou não. Mas o fato é que a saída de Moro enfraquece o governo sob todos os sentidos e causa um baque no país, como a gente acabou de ver aí as cotações do dólar e a queda da Bolsa. Alexandre, para nós do segmento agropecuário aqui no Canal Rural, nos interessa demais a sua larga experiência na cobertura política. Dado o seu histórico de cobertura em Brasília, qual deve ser a posição do Maia nesse momento? Já dá para imaginar? Olha, por coincidência, ontem o presidente da República recebeu o presidente do partido de Maia, ACM Neto, o prefeito de Salvador. ACM Neto saiu do encontro com o presidente da República e foi direto conversar com o Rodrigo Maia. Então, dessa conversa pode surgir alguma novidade, porque o presidente estava praticamente rompido com Maia depois de terem tido muitos encontros amistosos, né? O presidente chegou a dizer: eu recebo Maia a hora que quiser. Mas está um pouco nas mãos de Maia agora nesse momento. E é impossível prever, né? Porque a genética é imprevisível. Ele é filho do César Maia, que também era uma pessoa imprevisível. Bom, para a gente encerrar, Moro sai do Ministério da Justiça, fica esse momento de fragilidade no governo mencionado por você e nós, brasileiros, queremos saber quem deve assumir o posto de ministro da Justiça. Será um político? Será um técnico? Quem será? Seria um técnico, né? O nome que eu tenho assim, é o mais próximo. É o atual secretário-geral da Presidência da República. Me foge o nome dele agora. Seria Jorge Mendonça? Não é Jorge Mendonça. Mas, enfim, secretário-geral da Presidência da República, é um homem formado em Direito, também formado oficial da PM de Brasília, é de muita confiança do presidente, né? Agora, o fundamental nisso tudo é manter a estrutura da Polícia Federal. Tal como as Forças Armadas são instituições permanentes em defesa da lei e do Estado brasileiro. Não são meganhas a serviço do imperador, ou coisa assim como havia em outros tempos, né? Então tem que preservar essa Polícia Federal, que é valiosíssima, né, no combate ao crime no Brasil. Alexandre Garcia, muito obrigada pela participação, pela análise ao vivo nesta edição de Mercado e Companhia. Desejo para você uma boa tarde e bom trabalho. Obrigado. E a gente vai continuar nessa intensa cobertura dos desdobramentos dessa saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça para a política, para o risco e a percepção dos mercados e, claro, para o contágio nos negócios do agro. A gente convidou também o Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultores Associados. Ele que fala conosco sobre a percepção desse momento de alta no risco político, que já se reflete, né, num dólar acima de 5,70 e na Bolsa caindo mais de 8%. Muito boa tarde, Wagner. Seja bem-vindo.
qual é o saldo da saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo Bolsonaro. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Sem dúvida, o saldo é mais instabilidade. Essa instabilidade política acaba refletindo, evidentemente, numa estabilidade no preço dos ativos. A gente vê isso mais diretamente na cotação do Ibovespa e de alguns ativos mais diretos que são transacionados em bolsa, mas também no dólar, né? Esse dólar que já está numa máxima histórica, sem considerar os efeitos da inflação. E assim, diga-se de passagem, para o agro, o efeito na exportação, né, da desaceleração econômica ainda não foi sentido, né, propriamente dito. Então, tem algumas commodities que a gente exporta que continuam, mantém volume, mantém preço por enquanto, mas evidentemente, né, que esse cenário de instabilidade que é trazido pela saída do Sérgio Moro, qualquer saída do Sérgio Moro já seria impactante. Da forma como foi, que traz de novo uma discussão de impeachment, né, que a gente já tinha, que nós tivemos recentemente com a saída da ex-presidente Dilma, evidentemente que isso acaba afetando, sim, do ponto de vista mais estrutural, né, uma discussão sobre investimentos, por exemplo, para o médio prazo. Então, sem dúvida, é de retração em relação ao investimento e mais instabilidade no preço dos ativos. Uma democracia tão jovem, com o impeachment sempre presente na pauta, gera uma percepção de alto risco político que afugenta alguns investidores na visão de economistas que atuam diretamente no mercado financeiro. Você acha que esta vira a pauta agora? O ministro da Justiça sai do governo, o STF pede para que Rodrigo Maia coloque na mesa a avaliação sobre os pedidos de impeachment que ele recebeu nos últimos meses. E essa é a discussão que vai entrar na pauta do Brasil de forma persistente, na sua avaliação, Wagner? Sim, entendo que sim. E, sobretudo, qual vai ser a continuidade num eventual impeachment do presidente Bolsonaro? Qual seria a continuidade das políticas que vinham sendo tocadas, muito bem tocadas, diga-se de passagem, por exemplo, pela ministra Tereza Cristina? É muito importante a gente ter em mente que a agenda estruturante que foi tocada no primeiro ano de governo, ela teve um efeito muito bom, né? Claro que a gente não sente isso no curto prazo, mas no longo prazo você já via a percepção de risco em relação ao Brasil reduzindo, né? E a própria atuação da ministra Tereza Cristina no sentido de abrir mercados, de buscar uma maior competitividade do setor, ela traz confiança, ela trouxe confiança para o agro. Então, na medida em que talvez ocorra uma troca de governo, qual vai ser a possibilidade de continuidade dessas políticas públicas? Isso, sem dúvida, será a pauta do setor privado, de todo mundo que investe no Brasil, de todo mundo que produz no Brasil, em especial o agronegócio. Você é CEO de uma grande consultoria, fica atento aos desdobramentos de Brasília e me faz parecer que, pela sua análise, você está considerando que sim, impeachment vai seguir na pauta e que o presidente Rodrigo Maia vai tomar qual decisão em relação aos pedidos que estão na mesa dele? Isso é muito interessante, porque a relação entre o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e o governo como um todo, não só com Bolsonaro, estava num momento muito delicado. Então, o Alexandre Garcia trouxe ali a conversa que o presidente teve ontem com o presidente do DEM. Eu acredito que de ontem para hoje tudo mudou, né? Então eu acredito que seja lá o que eles discutiram hoje, dificilmente isso continua válido hoje, depois dessa coletiva do Sérgio Moro. Nesse sentido, sim, eu acho que o aceite de um dos pedidos de impeachment, é bom que se diga, já tem 7 na mesa do Maia, né? E devem chegar mais hoje, durante o dia. Em algum momento isso deve ser aceito. O STF, ele acabou sendo implicado também nessa coletiva do Sérgio Moro, no sentido de que o Sérgio Moro trouxe que, inclusive, a pressão pela troca do diretor-geral da PF também veio em decorrência desses inquéritos que estão no STF. Então, o STF acaba sendo exposto de alguma forma também, e de alguma forma, todos esses agentes políticos e econômicos vão ser instados a se manifestar.
Então a gente já tem uma movimentação muito grande aqui em Brasília, muito grande mesmo, fazia tempo que eu não via isso, no sentido de dar uma saída rápida para essa situação, né? Porque no meio a uma pandemia, quanto mais tempo, não dá para demorar muito qualquer situação que venha a ocorrer. Se for para o presidente Bolsonaro se manter, é bom que isso aconteça rápido. Se for para ele sair, é bom que aconteça rápido, porque não dá para perder de vista. A gente está na maior crise sanitária da história do Brasil, né? Então, enquanto a gente discute política, no final tem gente morrendo, né? E o foco precisa ser ainda o combate à epidemia. Agora, para encerrar, o que você está dizendo, em outras palavras, é que a crise política está apenas começando, essa crise política de 2020, que vivemos em meio à pandemia, está apenas começando, é isso que você acabou de nos dizer? A crise está apenas começando. A gente não pode perder de vista que o Sérgio Moro é um jurista, né? O Sérgio Moro é um juiz penal que eu tenho certeza que mediu suas palavras na sua coletiva. Então, no momento que ele coloca ali 3 ou 4 crimes de responsabilidade, ele está dando uma munição calculada para que os opositores do presidente e até aliados do Bolsonaro entendam a gravidade da situação posta. Então, eu acho que tem munição aí para uma boa continuidade de discussão em relação a essa crise política que se soma à crise sanitária que a gente já está vivendo. Só uma última pergunta. Quem assumirá o Ministério da Justiça? É um técnico ou é um político? Falou-se de alguém com proximidade ao presidente Bolsonaro. É isso que vai acontecer? Eu acho que seria um suicídio político o Bolsonaro colocar alguém que se alinhasse exatamente com o que o ex-ministro da Justiça colocou, né? Eu acho que se for alguém que ele possa ligar para interferir numa investigação, seria um suicídio para o Bolsonaro. Então, o nome que se levantou do secretário-geral da Presidência da República, né, que é aliado, inclusive, do Ibanez, do nosso governador aqui do Distrito Federal, eu acho que é um nome que levanta suspeitas, né? Um nome que, sem dúvida, o presidente conseguiria ligar, por exemplo, para interferir numa nomeação de uma superintendência de Pernambuco, por exemplo, que foi o caso colocado pelo Moro. Então, eu acredito que quanto mais técnico for o nome, mais ele se blinda desse tipo de acusação. Okay. Vamos ver o que vai acontecer. No momento, o nome que se tem é o do secretário-geral, que é um ex-comandante da militar, né? E, enfim, tem experiência com segurança pública, tem um argumento para dizer que é técnico, mas, ao mesmo tempo, tem a proximidade com o presidente, ou seja, dá margem para esse tipo de interpretação trazida pelo Sérgio Moro. O mercado reagiu à percepção de aumento no risco político. O dólar superou os R$ 5,70 ainda nesta sexta-feira, e isso já repercute na formação de preço de soja e de milho. Marcos Araújo, analista da Agriinvest Commodities, fala ao vivo conosco. Marcos, boa tarde. Os negócios estão ganhando ritmo? Quanto está valendo uma saca de milho? Quanto está valendo uma saca de soja hoje? Olá, Kelly, muito boa tarde. Agora há pouco, soja em Paranaguá, São Francisco do Sul, para entrega a maio, pagamento em junho, foram negociados lotes ao redor de R$ 108,00 uma saca. R$ 108,00? R$ 108,00. E para agosto já tem compradores indicando R$ 110,00 uma saca de soja. E para o milho, como é que está a situação? Bom, essa alta do dólar agora, como o Daúdo explicou para a gente, fez com que de ontem para cá estima-se que aqui no Brasil, do milho safrinha 2020, já se negociou em torno de 1 milhão de toneladas. O milho entrega a agosto sobre rodas Porto de Santos, negócios reportados a R$ 48,00 a saca. Isso significa alta em relação ao que nós vimos há uma semana atrás? É efeito de dólar? Explica para a gente, Marcos. Exatamente, Kelly. Podemos dizer que essa alta acumulada em relação à semana passada, é de pelo menos R$ 2,00 por saca. Os produtores também pelo interior do Brasil têm aproveitado essa alta do dólar vendido, o safrinha 2020, e para a sorte que nós já temos um bom ritmo de comercialização acima de 83% da safra 19/20, muitos produtores estão fazendo venda da soja safra futura, 2020 e 2021, Kelly. Como é que está o interesse do comprador diante desses patamares históricos? Você falou na soja máxima de 108 e no milho a gente já tem negócios beirando R$ 50,00 hoje. Tem comprador disposto a pagar esse preço, Marcos?
Exatamente. O dólar faz o papel do ganho da competitividade das exportações brasileiras. Com isso, nós temos aí volumes muito fortes da exportação de soja, que devem ser superiores a 80 milhões esse ano, e para o milho já tem trade trabalhando com um programa de exportação que pode chegar até 40 milhões de toneladas. Isso significa que, na avaliação da Agrinvest Commodities, haverá uma escalada ainda mais alta do dólar diante desse risco político que se coloca nesta sexta, e o preço de soja e o preço do milho podem subir ainda mais? Kelly, nós vivemos agora um momento muito crítico aqui no Brasil. Teoricamente, o controle do Covid-19 e uma disseminação do vírus da raiva. Isso tudo deve repercutir ainda com mais incerteza na economia brasileira. Temos, então, essa grande volatilidade pela frente, diante dessa incerteza toda política, que nós precisamos ter o Brasil de volta aos eixos. Isso daí deve fazer com que o dólar ganhe mais corpo, e aí a comercialização, os preços internos devem ter maiores preços em reais, não em dólar. Em reais, não em dólar. A indicação da Agrinvest Commodities para quem nos assiste hoje é tomar que decisão de negócios para soja e para milho? Kelly, conforme eu vinha alertando antes, que para o produtor capitalizado que tem condição de fazer seu hedge, os preços futuros, os prêmios da soja para agosto apontam preços aqui superiores a R$ 5,00 por saca. Mas para isso o produtor tem que fazer o dever de casa, que é seu hedge, vender dólar futuro e vender também a soja na Bolsa de Chicago, carregar esse estoque. Isso é uma gestão de risco de preço. Isso quer dizer que você enxerga um cenário mais promissor de preços para o segundo semestre? O mercado futuro aponta isso, Kellen, diante dessas condições atuais do mercado. Dólar futuro e as cotações de Chicago. Agora, o risco é observar essa percepção de alta no preço no futuro, mas não realizar uma operação financeira para amarrar esse ganho e ficar olhando na expectativa e não realizar o lucro. Você tem visto isso acontecer, Marcos? Olha, Kellen, por sorte, essa alta do dólar, vários produtores não têm feito o seu hedge e essa alta do dólar tem mascarado essa ineficiência da gestão. Ainda bem que o dólar tem nos ajudado, já que Chicago tem trabalhado na contramão. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.